Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos, trazendo novidades sobre Portugal, sobre o ramo imobiliário, de uma forma geral, tentando ajudar você a melhorar o seu planejamento de viagem, a sua ideia, o seu sonho de mudar aqui para Portugal. Eu estou meio difícil para fazer vídeo, confesso, os tempos estão difíceis aqui para mim, mas vamos lá hoje fazer um vídeo respondendo a comentários do YouTube, né? Muita gente deixou comentários que eu ainda não respondi, então eu vou aproveitar o vídeo de hoje para responder com o vídeo, beleza? Então bora para a vinheta para logo depois a gente falar um pouquinho sobre as dúvidas e questionamentos que todo mundo tem. Bora lá! Então, pessoal, como é comum nesse vídeo, eu vou pedir a licença para vocês de ficar olhando um pouquinho aqui para baixo, que é a tela do computador, onde eu vou ler os comentários e a partir daí dar a minha opinião. Lembrando, para quem é hater, para quem sempre gosta de dar dislike, para quem não gosta do canal da Oliveira Imóveis, mas segue a gente, obrigado por seguir. Mas se você não gosta do que eu falo, preste atenção. É a minha opinião, tá legal? Eu não sou dono da verdade. Tem muita gente que vem querer xingar, querer falar demais e tal. Gente, eu tô dando a minha opinião sobre o meu ponto de vista. Existem bilhões, no mínimo 7 bilhões de pontos de vista diferentes. Por mais que uma pessoa fale ali que o ponto de vista dela é igual, lá no fundo, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Cada um tem uma forma de pensar. Então, no mínimo, 7 bilhões de formas de pensar e de ver a situação diferente um do outro. Então, é a minha, tá legal? Portugal eu amo, eu adoro, mas também tem seus defeitos. E é isso que eu gosto de deixar claro quando a gente conversa um pouquinho sobre o país de uma forma geral. Vamos lá, nos comentários. Comentários aqui. O primeiro comentário aqui, ó, Lídia Freitas. Obrigado pelo comentário, Lídia. É isso que eu gosto. Colocar questionamento, colocar perguntas, sugestões de tema, isso ajuda a gente bastante, tá? Eu costumo brincar que eu sou muito péssimo para ter ideia inicial. Eu sou bom para desenvolver a ideia. Eu tenho algumas pessoas aqui que já conversaram comigo sobre planos de negócio, ideias que queriam ter para negócio. Eu consigo pegar, captar a ideia que ela tem do que ela quer fazer e eu dou quase que um caminho para ela seguir e a pessoa geralmente fala, pô, Giovanni, gostei desse caminho aqui, vou tentar fazer alguma coisa parecida. Mas a pessoa vem para mim, Giovanni, eu quero empreender em Portugal, o que você sugere? Eu já fico meio retraído, eu sou péssimo para ter um pontapé inicial, mas eu sou ótimo para poder pegar a bola e sair correndo com ela. Eu sou um lateral, né, por essência. Então eu pego a bola e saio correndo com ela, aí eu consigo desenrolar a história. Mas vamos lá. A Lídia Freitas colocou aqui, como faço para calcular o metro quadrado de um imóvel? Exemplo, um apartamento novo, moderno, vale 1.800 euros o metro quadrado. Um apartamento de 20 anos, sem aquecimento e etc., valor 1.600 euros. Então, como isso está errado? Lembrando que o valor é de exemplo. Sim, os valores eles vão variar de acordo com cada região. E como que é a fórmula para você saber calcular o metro quadrado de um imóvel? Na verdade, é uma junção de vários fatores, tá, Lídia? Tem a questão da região, a tipologia do imóvel, se é 3 quartos, se é 2 quartos, se é 1 quarto só. A idade do imóvel realmente é também um fator. E aí você vai ter aquela média da região. Então não é bem um cálculo exato que você vai para uma planilha, vai pegar a planta do imóvel e vai planilhar aquilo. Não é bem assim. Você vai pegar a média da macro e da macro região e especificamente daquela região que você está, ou seja, você vai pegar a média da cidade, depois a média do bairro, e se você ainda tiver a informação de imóveis que estão naquela rua especificamente, melhor ainda, porque aí você vai ter essa ideia de quanto que vale. É difícil dar um valor exato, tá? Os valores são baseados pelo avaliador. Eu já tive imóvel que o avaliador avaliou ele em, por exemplo, 200 mil
E o mesmo imóvel, depois, não o mesmo imóvel, mas o mesmo prédio, um apartamento igual, porque eram padronizados os apartamentos, as plantas. E depois um outro avaliador foi lá e avaliou ele 10 mil abaixo. E por que essa diferença? Porque quando um avaliador veio, ele veio pela avenida principal. Ele estava num ponto da cidade que a avenida principal trouxe ele direto. O outro avaliador veio para um outro ponto, então ele veio por ruas menores, ruas de difícil acesso, né? Ele não pegou a via principal. Então ele colocou isso no preço do imóvel. Pô, o metro quadrado aqui não é tão alto, porque o acesso ao bairro, o acesso à região não é tão legal assim. Isso vai muito da cabeça do avaliador, assim como vai da cabeça do corretor na hora de vender o imóvel e sugerir um preço praticado por proprietário. Então a gente pode ter sim diferenças de valores entre um imóvel e outro, que a planta a princípio pareça ser a mesma. Por quê? Porque vai depender do avaliador. Igualmente também depende do proprietário. Quando a gente vai pôr um imóvel à venda, o proprietário pode falar, olha, eu só vendo se for por X valor. Você está vendo que o imóvel vale menos, mas o proprietário quer aquele valor. Então o metro quadrado daquele imóvel vai ficar super valorizado, porque o proprietário acha e ele quer ganhar X valor em cima daquele imóvel. Então o preço vai ser alto. Beleza? Espero ter respondido sua dúvida. A Marta Goretti Rocha foi minha cliente, é moradora aqui de Braga. Oi, Marta. Ela colocou, Giovanni, muito boas informações, mas achei que faltou dados sobre a porcentagem dos aposentados que vivem em Portugal e como estão distribuídos no país. Que tal um vídeo com esse assunto, hein? Vou fazer uma pausa no vídeo aqui, que eu já volto com essa informação para você. Pera aí. Então, Marta, respondendo a sua pergunta, vou até arredar um pouquinho aqui, vou colocar no quadro, aparentemente aqui, a informação da distribuição de faixa etária total em Portugal. Os aposentados, portanto, representam 63 mil pessoas vivendo no país. 63 mil das quais têm autorização de residência, tá legal? O relatório do CEF sempre aponta quem tem autorização de residência. Ele não considera quem chegou aqui como turista e ficou, os conhecidos irregulares, que algumas pessoas chamam de ilegais, e também não consideram quem tem dupla cidadania. Então as pessoas que têm cidadania portuguesa e brasileira, italiana e brasileira, luxemburguesa e brasileira, por aí vai, essas pessoas não entram no relatório, porque elas entraram como cidadão europeu, então elas não entraram como brasileiros, então elas não estão nesse parâmetro. Ou seja, a gente tem aqui 63 mil pessoas aposentadas legalmente vivendo em Portugal. A distribuição não mostra por regiões, né? Não sei se na sua pergunta você colocou que faltava a informação da porcentagem dos aposentados a viver em Portugal e como estão distribuídos no país. Distribuídos, não, o CEF não detalha a esse nível os números dos aposentados, tá? Mas ele divide só sobre realmente na questão de idade, para assim dizer, né? O que a gente tira como conclusão, e aí no vídeo anterior mostra isso, as regiões que mais tem gente é a região lá de baixo, Lisboa com mais de 200 mil pessoas, a região do Faro com mais de 100 mil pessoas, Setúbal com mais de 60 mil pessoas e no Porto com mais de 50 mil. Então, de uma certa forma, a gente tem uma distribuição acentuada nessas regiões, tá? Mas não dá para colocar no gráfico, não dá para colocar essa exatidão da relação dos aposentados. Respondida a pergunta, pelo menos parcialmente. Vamos então arredar aqui de novo. A Ana colocou aqui, a Ana e o Márcio foram clientes meus também. Obrigado, Ana e Márcio, por continuarem seguindo a gente nas redes sociais depois de tantos anos já morando aqui em Portugal. Ela colocou, ó, foi o Márcio pelo jeito que respondeu, colocou, sou brasileiro e moro em Caio, em Portugal, e digo a todos, valores estão subindo. Quem comprou imóvel de 200 mil há 2 anos atrás, hoje vale 250 a 270. Ele faz a referência sobre Lisboa, ou seja, um excelente investimento ainda mais a longo prazo. E eu concordo realmente com o Márcio.
Os imóveis não param de subir, por isso eu fiz o vídeo anterior, né? Se comprar imóvel vale a pena ainda em Portugal, porque vale principalmente como investimento, igual o Márcio colocou. Hoje uma boa parcela das pessoas que compram imóveis imigrantes são para fins de investimento, ou seja, a pessoa a princípio ela nem quer morar em Portugal a curto prazo, pode ser a longo prazo, na hora que se aposentar e tudo mais, mas a priori ela quer fazer renda em euro, porque realmente é um investimento muito bom. Você compra hoje, põe para alugar, já está ganhando dinheiro, e depois lá na frente, se quiser vender, ainda multiplicou mais ainda esse dinheiro, porque a valorização continua. E na opinião do Giovanni especificamente, eu acho que essa avaliação para cima ainda vai continuar subindo durante um bom tempo, tá legal? A Rosa Márcia Figueiredo também, cliente minha, obrigado Rosa. Tomara que não inflacione mais. Difícil, pelo contrário, vai sim, vai inflacionar cada vez mais, infelizmente, o mercado continua aquecido. A Eliane Silva colocou aqui, ó, não, a Eliane já está mais antiga, uma mensagem de 9 meses atrás, então eu não vou responder ela não, porque já é muito antiguinha, realmente. Mas o Antônio colocou parabéns também para todo mundo, para os comentários. O Henrique colocou aqui também que... não, o Henrique também já é de 10 meses atrás, o Henrique também está muito antigo. E eu acho que é só, pessoal. O comentário da Lídia eu já respondi, deixa eu ver se tem algum outro aqui. A Naide, quer dizer, desculpa, Naide Gomes colocou aqui, Oliveira, por favor, fale-me sobre os quartos arrendados. Sou aposentada e pretendo arrendar através de quarto compartilhado, porque vou sozinha. Pretendo morar em Braga, Portugal, no centro ou muito próximo ao centro. Colocou muito aqui. Naide, infelizmente a gente não trabalha com quartos especificamente, tá? Existe uma grande demanda por quartos aqui na cidade, existe muita disponibilidade de quartos, mas eu não vejo valor num quarto, digamos assim. Você chega e não tem privacidade, você chega e não tem um imóvel só para você, então eu acho isso meio complicado de se pensar, tá beleza? Gente, espero ter respondido as perguntas e dado já um suporte no que tange os assuntos. Encontro com vocês na próxima semana, beleza? Obrigadão e até mais. Tchau, tchau.